Boa noite, igreja. Estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Eu voltei já faz 2 semanas. Eu cheguei aqui em Mogi dia 30 de junho e eu queria compartilhar essa noite um pouquinho de como foi esse tempo no Maranhão. Eu fiquei 2 meses lá. Então a gente foi em maio, comecinho de maio, e ficamos lá até o finalzinho de junho. E lá a gente passou por algumas cidades, e aí eu vou estar mostrando algumas fotos também com vocês, de como que foi, com que a gente trabalhou. Essa foi a primeira cidade que a gente foi, São José de Ribamar. Ela fica do lado de São Luís, e aí lá a gente trabalhou dentro da base da Jucu mesmo. Então a gente serviu nos projetos que ele tem. Então a gente trabalhou com as crianças no reforço escolar, é um projeto que eles têm lá muito legal. A gente viu quanto as crianças lá, elas têm dificuldade de aprendizado, né? As escolas têm essa dificuldade mesmo. Então, tinha crianças lá que às vezes tinha 9, 10 anos, não sabia ler ainda. Então, eles têm esse projeto para ajudar as crianças mesmo, tá? Ensinando mesmo, né? Alfabetizando e dando esse reforço. Eles também têm um projeto com os meninos, eles dão treinos assim de futebol, e aí eles também fazem um devocional com eles, então eles têm esse tempinho com os meninos. Então, mais algumas fotos. Essas são as crianças do reforço. Aí teve um dia que a gente fez uma apresentação para elas, contou o plano da salvação, deu as pulseirinhas, e eles são tão simples que eles ficam muito felizes de ganhar uma simples pulseirinha. E eles querem decorar também, tipo, essas pulseirinhas que a gente faz é uma estratégia. Então, cada cor representa uma parte do plano da salvação. E elas querem decorar o que cada uma significa, porque elas falam, eu vou contar também para minha mãe, para meu pai. E foi muito legal a gente trabalhar com essas crianças, elas eram umas queridas. E foi muito bom esse tempo em São Luís. Aí, na segunda semana, a gente foi no projeto Bíblia em Cada Casa. É um projeto que eles têm já há algum tempo lá em São Luís, né, em Maranhão. Então, eles vão em uma cidade e lá eles fazem a entrega de Bíblias em todas as casas. Então, a gente vai batendo de casa em casa. E para quem não tem uma Bíblia, a gente entrega uma Bíblia, a gente dá uma palavra, faz uma oração. Então, durante essa semana, a gente trabalhou com isso. Foi um projeto muito intenso, foi uma semana de muito trabalho. A gente saía de manhã e ficava até de noite, mas foi muito gratificante a gente poder chegar na porta das pessoas, e lá eles são muito receptivos. Então, a gente chegava, eles puxavam uma cadeira para conversar e eles estavam sempre abertos para ouvir aquilo que a gente estava falando, né? Durante essa semana, nos povoados que a gente passava, porque lá a cidade geralmente é pequena e tem vários povoados, né, distantes. Então, tem algumas escolinhas nesses povoados. E aí a gente conseguia, em todas as escolas que a gente via, a gente pedia para entrar, a gente pedia para falar com as crianças, e eles deixavam, eles tinham essa abertura. Então, a gente também falava do plano da salvação, fazia uma oração com as crianças. E aí essa foi uma turma que a gente foi, e a gente fez oração com as crianças, e foi muito bom, porque a gente viu o quanto que eles têm, né, essa abertura diferente daqui, né, da gente em São Paulo, que às vezes a gente não consegue entrar numa escola, mas lá a gente conseguia. A gente chegava assim, sem uma programação, sem ter avisado antes, e eles abriam, né? E foi muito bom. Acho que essa semana foi a que eu mais gostei, assim, de todo esse tempo. E foi muito bom. Ao todo, a gente entregou, acho que mais de 4.000 Bíblias. Então, quando eu fui, eu pensava assim, nossa, como as pessoas têm Bíblia em casa, né? A gente não vai entregar tanta Bíblia. E aí a gente chegava na casa das pessoas, a maioria falava que não tinha uma Bíblia. Então, é uma realidade muito diferente da nossa, né? A gente vê que muita coisa que a gente tem aqui, que para a gente é uma facilidade, às vezes a gente em casa tem 5 Bíblias, né? Só eu tenho, acho que umas 5 Bíblias, só minha. E as pessoas não têm uma Bíblia para a família inteira. E o quanto elas ficavam felizes de receber esse presente, de receber uma Bíblia. E, em troca, eles sempre davam para a gente o que eles tinham em casa. Então, era muito gostoso, porque a gente se sentia até constrangido. Porque eles eram pessoas tão simples, e às vezes a gente via que eles, né, não tinham tanta coisa em casa, mas eles sempre davam um saco de farinha, uma fruta que fosse. Eles sempre presenteavam a gente. Então, a gente via o quanto que eles estavam realmente abertos mesmo para receber esse presente que a gente estava levando para eles, né, que é a palavra de Deus. E aí, em seguida, a gente foi para uma outra, na verdade, um bairro. É um bairro de São Luís, Mutirão. É um bairro mais afastado. E é um bairro bem carente também. É um bairro que tem muita facção, então tem muito
o tráfico ali é muito forte e tem um clima de resistência mesmo ali, né, de opressão. Então a gente sentiu quando a gente andava nas ruas, as pessoas elas eram bem fechadas, e na própria igreja, nessa semana a gente só trabalhou dentro da igreja mesmo, fazendo os trabalhos lá dentro. E a gente percebeu o quanto que os adolescentes, eles eram tão fechados, eles eram muito tímidos, eles para conversar com a gente, eles era uma dificuldade. Então nessa semana a gente trabalhou bastante com treinamento, bastante para desenvolver eles mesmo, para eles se soltarem um pouco mais. E aí pode passar. A gente fez a oficina de palhaço e foi muito gostoso porque eles puderam se soltar mesmo fazendo o palhacinho. A gente fez uma apresentação para eles, a gente usou os palhaços para contar o plano da salvação e é muito engraçado porque elas ficam prestando atenção, porque é diferente. Então, depois a gente serviu um alimento para eles e também a gente trabalhou bastante com os jovens, né? E nessa fase, o que Deus falou muito comigo foi que a gente precisa trabalhar também com as pessoas daquele lugar, porque para a gente foi difícil a gente alcançar pessoas que não eram da igreja. Quando a gente foi fazer os evangelismos nas casas, as pessoas elas eram muito fechadas, então às vezes não recebiam, não abriam uma porta. Então, mas as pessoas que moram lá, né, os moradores, as pessoas que eles já conhecem, elas vão ter mais facilidade de falar do Evangelho. Então, o quanto que uma igreja que está firmada mesmo na palavra de Deus, que tem conhecimento, que tem essa estratégia, tem esse desejo de alcançar pessoas, para eles é muito mais fácil, às vezes, ele conseguir falar com um vizinho do que, às vezes, a gente que chegou lá e eram pessoas de fora. Então, isso é algo que Deus falou muito comigo durante essa fase, né? Que é importante também a gente fortalecer a igreja, para que eles alcancem as pessoas que estão ao redor deles, que muitas vezes a gente não vai conseguir, né, como pessoas de fora, mas quem está ali dentro, né, na convivência, vai poder alcançar pessoas também. E aí, a próxima fase, a gente foi em bastante lugares. Foi Raposa. Essa é uma cidade no litoral do Maranhão. E lá a gente serviu uma base pioneira. Então, é uma igreja, ela tem uma história muito bonita. Começou com a avó do pastor. Ela chegou nesse bairro, que é um pouquinho mais afastado também, e ela começou a evangelizar sozinha as pessoas. Ela saía evangelizando. E aí ela montou uma igreja. Aí formou uma igreja e as pessoas se reuniam nos lares mesmo para ter esse culto. E aí o neto dela, que é pastor, ele foi e abraçou esse trabalho que a avó dele começou. Então, ele fundou uma igreja lá, então ele pastoreia essa igreja. E aí ele convidou um missionário para estar com ele lá o tempo todo, né? E aí eles têm essa base, ela tem 2 meses só de existência, então a gente foi lá para dar um suporte para eles, né? Nos projetos que eles estavam desenvolvendo. Aí, nesse dia, a gente fez esse trabalho com as crianças de uma comunidade de palafitas. Então, eles têm o desejo de começar um trabalho com essas crianças. E aí, durante a semana, a gente visitou a comunidade, a gente visitou as famílias. Então, a gente foi fazendo um diagnóstico, né, para entender como que aquela comunidade como que funciona, quantas crianças tinham, para que eles possam fazer, né, um projeto com base naquilo que as crianças querem, no que as crianças precisam. E aí a gente convidou elas e fez essa programação. Pode passar. Está no coração, quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A gente visitou os lares também, fez culto nos lares, e lá é muito comum no Maranhão. Como os bairros são afastados, eles são também muito carentes, eles se reúnem na casa das pessoas para estar fazendo os lares. Então, convido os vizinhos, e a gente fez isso também durante essa semana. E foi muito legal também estar podendo servir essa base, né? O trabalho que eles têm lá é muito legal, e é algo que a gente sabe que vai continuar, né? Porque tem pessoas lá para... Oi? A gente ou ia de ônibus, viagens mais longas, né? Por exemplo, para a gente ir para a cidade onde a gente fez o Bíblia em Cada Casa, era São Bernardo, é bem interior do Maranhão. Era 7 horas de viagem de São Luís, onde a gente estava. Então, a gente foi de ônibus. E aí, nesses que são mais pertos, a gente ia de carro mesmo. Então, para ir para Raposa, o pastor foi buscar a gente,
foi com 2 carros, pegou a gente no mutirão e a gente foi de carro. Aí, depois dessa fase, pode passar. A gente foi para Miranda do Norte, que é uma cidade no interior também. E aí a gente foi de carro também, o pastor levou a gente. E aí, essa cidade é uma cidade do interior, mas ela já é um pouquinho mais estruturada do que as outras. E lá a gente teve a oportunidade de trabalhar nas escolas. Então, a igreja que estava nos acolhendo, o pastor providenciava, conversava, né, com as escolas, e a gente podia ir, eles separavam um tempo, né, dos horários dos alunos, para a gente estar indo e fazendo um trabalho mesmo de evangelismo. Então, a gente apresentou teatro, a gente deu palavra para os jovens, né, para as crianças a gente contava o plano da salvação. E foi muito especial também, porque a gente conseguiu ir em muitas escolas. E a gente vê, né, Deus agindo, né, nesse meio também, falando com os jovens diretamente. E, mais uma vez, né, essa questão da abertura que eles têm para o evangelho lá, que a gente ficou pensando, quando que em São Paulo a gente ia conseguir ir numa escola, falar abertamente de Jesus. E lá eles separavam um tempo, né, juntavam as crianças para isso. Então, foi um tempo que a gente se sentiu muito privilegiado mesmo de poder compartilhar do Evangelho dessa forma. Essa escola, a gente ficou muito feliz, porque a diretora, ela era cristã, e ela fazia esse trabalho com as crianças de fazer eles decorarem um versículo. Então, depois que a gente apresentou, eles recitaram um versículo para a gente. Então, foi muito gostoso. E aí, lá também a gente fez um impacto na praça, então a gente apresentou numa praça da cidade, e a gente também foi para uma comunidade mais afastada para fazer um trabalho com as crianças e uma ação social. Pode passar. E aí a gente chegou na nossa última fase, que foi Cocal. Esse povoado, ele é bem distante. Eu acho que foi o mais carente de todos que a gente foi. E ele fica mais ou menos umas 3 horas da cidade mais próxima dele. Então, ele fica, para chegar lá, é uma estrada de areia. E a gente viu o quanto que lá eles têm uma carência mesmo. O pastor, ele faz um trabalho lá, mas ele só vai de 15 em 15 dias ou em um mês. Então, não tem uma igreja fixa, não tem alguém de tempo integral lá para fazer esse trabalho com a comunidade. Então, a gente sentiu a necessidade deles de terem alguém ali para discipular, né? Porque a igreja é nova, está começando, os membros são novos convertidos, e o quanto que eles precisam de alguém para acompanhar eles, né? E lá também tem muitas crianças, essas aí eram algumas que sempre estavam lá com a gente. Então, desde manhãzinha, quando a gente acordava, elas já estavam lá, e aí a gente tentava, né, fazer alguma coisa sempre com elas. Elas vão na igreja para comer também, a igreja faz almoço para eles. E até a escola lá também é muito carente, então eles são liberados da escola 10 horas porque não tem merenda. Então, essa foi um lugar que a gente sentiu muito mesmo. Pode passar. O quanto falta pessoas para estar trabalhando lá, né? Essas fotos são de povoados que são depois desse que a gente foi. Então, além da gente 3 horas, né, para chegar nesse povoado, ainda tinha mais 2 povoados depois dele, que só chegava o de caminhonete, atravessando o rio ou andando a pé. E nesses outros povoados não tinha mesmo uma igreja, e as pessoas falavam que eles sentiam a necessidade de ter um culto, que eles queriam nem que fosse culto nos lares, mas não tinha. E o pastor falou que realmente é muito difícil chegar lá, porque precisa atravessar o rio com uma caminhonete. Então, às vezes, o carro não consegue, quando o rio está muito cheio. E foi um lugar que a gente ficou com um coração assim apertado mesmo, e orando para que Deus envie pessoas para estar lá em tempo integral, para fazer um trabalho com as crianças, porque eles são muito carentes, mas também são muito receptivos, são muito abertos. Então, eles sempre estavam ali participando das programações e realmente querendo, né, participar. E foi muito bom esse tempo todo no Maranhão. A gente viu o poder de Deus mesmo agindo naquelas pessoas. A gente viu quanto elas estão dispostas a ouvir, quanto elas
tem, né, esse coração sedento por Cristo. E isso foi algo que, durante todo o meu tempo, né, em missões, esses 5 meses, é algo que o Senhor falou muito comigo. O quanto nós, né, o ser humano, nós ansiamos por Ele. E a gente cantou, né? Minha alma anseia por Ti. E eu pude ver mesmo isso, que nós ansiamos pelo Senhor, as pessoas anseiam pelo Senhor. E tem tantos lugares que ainda não foram alcançados, pessoas que não foram alcançadas, e às vezes a gente não consegue nem imaginar a realidade em que elas vivem, né? Mas que o Senhor está vendo aquelas pessoas, o Senhor conhece o coração de cada uma, e Ele tem sim o desejo de alcançar todas elas e de enviar pessoas para lá. Então, quando a gente diz sim para o Senhor, é uma alegria muito imensa. Eu estou muito feliz por tudo que eu vivi lá, por tudo que eu vivi com o Senhor, por tudo que eu vivi com as pessoas, pelas pessoas que eu conheci. E eu queria agradecer à igreja por todo o apoio. Eu sei que vocês caminharam comigo em oração. É muito bom, às vezes não é um trabalho fácil também, às vezes a gente se cansa, né? Mas a gente precisa estar ali, renovando as forças e saber que tem pessoas orando por nós, tem pessoas, né, torcendo por nós, isso nos dá força, né? Às vezes eu mandava mensagem no grupo, falava, ai gente, orem por mim, por isso. E é muito bom a gente poder saber que tem esse apoio da igreja, eu fico muito feliz. E eu queria agradecer mesmo, e é isso.